Ter uma hortinha em casa traz pra gente mais qualidade de vida, melhora a nossa alimentação. Eu sou o João Sabino e nesse terceiro episódio do Zap Zen eu vou estar te dando dicas de como ter uma hortinha dentro de casa. Então vamos falar de hortinha em casa. Será que é difícil ter uma hortinha em casa? Mas e o prazer de você poder colher, né, esses temperos todos? Um manjericão fresquinho, eu adoro, para colocar naquela pizza, naquela brusqueta, naquele molho, alecrim, salsão, pimenta, enfim, a gente pode ter tudo isso aqui numa hortinha dentro de casa. A gente precisa de ter, no mínimo, uma boa iluminação. Porque essas plantas, 90% de temperos, ervas, das hortaliças precisam de sol direto. Então se sua casa não tem nem um pouquinho de sol, é sombra o tempo todo, dificilmente você vai conseguir produzir, cultivar temperos, hortaliças, porque elas realmente precisam de um tempo aí de luz direta nelas, tá? Eu, particularmente, nessas hortinhas menorzinhas, nesses espaços mais reduzidos, eu acho mais interessante a gente trabalhar com temperos do que com verduras propriamente dito. Eu posso ter? Posso. Por exemplo, eu tenho aqui um vasinho com almeirão. Eu posso ter almeirão na minha horta? Posso. Eu posso ter alface, eu posso ter rúcula, posso ter tudo na minha horta. Mas o que acontece com todas essas plantas, a maioria dela? Você planta uma mudinha de almeirão, ou de alface, ou de rúcula, você vai comer aqui, morreu, você tem que replantar de novo. Não é uma planta que você tem lá e ela fica muito tempo, anos, no seu jardim. Não, ela vai ser consumida, ela tem um tempo de vida mais curto. Agora, já os temperos, por exemplo, esse vaso de alecrim aqui, gente, isso é o meu xodó. Olha a grossura do tronco que ele tem. Olha só, isso aqui tá comigo há muitos e muitos anos. O manjericão também, gente. O manjericão a gente planta, ele dá uma sementinha depois. Tem um detalhe, tá? Se você deixar o seu manjericão florescer, ele dá a florzinha, o ideal é ir lá cortar essa florzinha. Porque se ele começar a dar florzinha, ele vai estiolando, ele vai ficando comprido e ele fica feio e acaba morrendo. Essa ervinha aqui, por exemplo, vocês sabem? Que, olha o cheiro disso, gente. Isso aqui é o curry. Não é o curry, mas é uma erva que chama curry e tem o cheiro idêntico do curry, que a gente pode também cultivar na nossa hortinha, tá? Outra planta também que não é tão conhecida, esta aqui, ó, é o peixinho. Essa é uma punk, uma planta alimentícia não convencional. E por que chama peixinho? Porque se a gente pegar essa folha dela e fritar, tem o mesmo gosto de peixe, gente. Então aí pros vegetarianos, pros veganos, isso aqui é uma opção maravilhosa. E aí a gente tem o hortelã, nós temos também o salsão, que é um espetáculo. Tem a salsinha, né, gente? Que uma salsinha não pode faltar num molho, num tempero, como também não pode faltar a cebolinha, que eu amo, que é essa compridinha aqui, também não pode faltar. Temos tomilho, temos orégano e as pimentas, né? Olha isso, gente, que coisa maravilhosa isso. Sabe o que eu gosto de fazer com pimenta? Você faz um jantar, alguma coisa, uma feijoada, por exemplo. Você lava essas pimentas todas e você pode colocar na mesa e a pessoa, para quem gosta de pimenta, pode colher na hora e comer. Fica muito chique, fica muito sofisticado. Mas tá, João, em minha horta eu tenho que ter um canteiro, eu tenho que ter um vaso. Você pode ter várias coisas para onde você vai plantar essa horta. Você pode reaproveitar garrafa PET, latas, aquelas vasilhas de sorvete. Tudo isso pode servir para você estar usando com as suas hortinhas. Mas você pode ter um canteiro também, você pode ter uma jardineira e você pode usar também as ervas como no jardim vertical. Por exemplo, ó, deixa eu pegar um negócio aqui. A gente coloca ele na parede, vai parafusando um do lado do outro e ele fica um jardim vertical. Então, por exemplo, eu pego esse jardim vertical e faço uma jardineira dessa inteirinha com orégano, tá vendo? Eu planto ele aqui, ó, e ele vai pender. Então eu coloco 2 mudas de orégano nessa, na outra eu coloco tal, na outra eu coloco tal, e faço uma parede vertical com uma hortinha. Mas tem que ter uma incidência de luz, tem que ter um sol direto, porque senão ela não vai, tá? Essas plantinhas, esses temperos, essas ervas, eles gostam, a maioria delas gosta de um substrato úmido, mas não pode estar encharcado. Se a gente encharcar, ela vai apodrecer, tá? Então não pode. Outra coisa é a manutenção. Por exemplo, eu peguei essa salsinha minha, vou fazer uma macarronada ou molho para um monte de gente. Eu basicamente vou usar a salsinha inteira, aí depois eu tenho que replantar. Não é o caso do alecrim que eu falei para vocês, que o alecrim ele vai durar um tempão, um manjericão, então tem algumas ervas que a gente usa e a gente tem que replantar. Outra dica é o seguinte,
Nem todas as ervas podem ser plantadas juntas no mesmo canteiro ou no mesmo vaso. É o caso do hortelã. A raiz do hortelã, ela é muito vigorosa. Então, quando a gente planta hortelã num vaso ou numa jardineira junto com outras ervas, ela enraiza demais e ela acaba matando as outras ervas, tá? Então, o hortelã, procure fazer um vaso sozinho, uma bacia sozinha. Além das ervas, das hortaliças, o que é muito legal para a gente ter nessa nossa horta, nessa coisa gastronômica nossa? São frutíferas, como a quincã, como a amora, pitanga, são frutíferas que a gente consegue produzir elas em vaso. Isso é muito legal. E já sabe, né? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like, comenta bastante para eu voltar mais vezes aqui. E se quiser saber mais coisas também sobre paisagismo, arquitetura, decoração, jardinagem, cola lá no meu Instagram, João Sabino _paisagismo, que lá eu mostro muita coisa para vocês. E eu volto num zap. Até a próxima planta.